no Facebook. Então, boa noite, boa tarde. Meu nome é Adriana Sabino, sou a presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, CCBU, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1997 por voluntários em Miami, com a missão de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. Convido vocês a conhecer melhor o CCBU visitando o site www.centroculturalbrasilusa.org. A live de hoje é mais uma baseada no livro Brasil em Miami, que o CCBU lança no final deste mês. Essa série de lives quer mostrar os diversos elementos brasileiros totalmente integrados na vibrante diversidade cultural de Miami. O tema de hoje são os talentos brasileiros no Miami City Ballet. E para contar essa história sensacional, meus convidados são Alice Arja, ex-bailarina, professora de dança e empresária. E os principal dancers do Miami City Ballet, Natália Arja e Renan Cerdeiro. Agradeço a participação de vocês nessa CCBU Live. Renan, Natália e Alice. Eu queria começar do começo. Alice, você é uma ex-bailarina, mas descobriu que a carreira que tocava o seu coração era ensinar. E aí você abriu a sua própria escola de dança. Onde e quando? Isso foi há 31 anos atrás. Eu abri num bairro da Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro, Jacarepaguá. É um bairro enorme que tem muitos subbairros e eu estou na Taquara. E exatamente isso, como você falou, com o sonho principal de ensinar, de formar bailarinos e exportar esses bailarinos. E, Renan, como é que foi que você descobriu a dança? Microfone. Não, deve ser o fone. Melhor assim? Melhor, maravilha. Consegue? Como é que você descobriu a dança, Renan? Então, a minha irmã ela é mais velha e ela sempre estudou na escola de dança Alice Arja, escola de Tia Alice, e eu ia dirigir ela para a escola de dança para fazer aula com o meu pai no carro e eu sempre parava para assistir às aulas. E aí um dia a Tia Alice perguntou: meu filho, você quer entrar na sala? Você quer testar? E aí, porque ela via que eu sempre assisti, meus olhos brilhavam, já queria estar naquele mundo, né? Aí ela me convidou, eu entrei na sala e a gente, né, eu e a Natália, a gente começou junto até e integrei nesse mundo que já era meu e antes de eu nascer já não sabia. Que incrível! E Natália, você com certeza teve a influência da mãe, não foi? Como é que foi como é que você começou a dançar e se interessou pela dança? Na verdade, eu não me interessei, né? E de início... Como não? Eu lembro, minha mãe, né, ela me colocou no balé quando eu era bem novinha, né? Acho que foram uns 3 anos ou 4 anos, e eu não gostei. Então, não foi aquele início de mágico, aquela história que entrei e amei. Ela me colocou, eu não gostei, voltei para casa, queria ficar em casa, não queria fazer balé. E aí, depois, anos mais tarde, quando eu fiz, foi 6 anos de idade, aí, por minha conta, eu falei, eu quero fazer balé. Aí, eu fui e aí engatou. Mas não foi aquele começo de porque minha mãe é bailarina... Eu virei uma bailarina logo de início. Teve muitos choros antes. Exatamente. Alice, uma vez você me contou que veio a Miami e passou e foi conhecer o Miami City Ballet, que estava na nova sede já em Miami Beach. E você descobriu o Miami City Ballet. E você aí falou para você mesmo. O que você falou mesmo? Como é que foi a história? Assim, a história é que eu fui levar uma jovem para fazer audição. O Miami City Ballet anunciou, a companhia anunciou uma audição.
E aí eu fui levar uma menina minha, muito jovem, ela tinha 17 anos, 16 para 17 eu acho que ela tinha. E ela fez a audição numa sexta-feira, fez a aula toda, ficou, e assim, iam desistindo, né? Ia saindo, às vezes a audição é assim, sai na barra, sai no primeiro passo do centro. E ela ficou até o final. Só que quando chegou no final, o diretor da companhia chegou até mim e disse, olha, a gente sente muito, ela é muito talentosa, mas ela não tem idade para receber um contrato de trabalho. Então, deixa ela chegar na maioridade e aí volta numa nova oportunidade. Quando nós saímos dessa sala, a sala principal, e chegamos ali no foyer da escola, ela chorava muito, porque era um sonho para ela aquilo, né? E quando eu cheguei do lado de fora, a forma que eu fiquei, assim, dela estar ali muito nervosa, chorando, eu me virei para a porta e disse assim, para a porta principal, eu vou voltar aqui. E muitas vezes eu vou entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Muitas vezes. Então, eu joguei essa frase para o universo. E olha aí, né? Que coisa, que coisa. 5 anos depois, eu estava voltando ao Miami City Ballet School. E como foi essa volta, 5 anos depois? Bem, essa volta, ela se deu porque Renan e Natália já tinham ganho. É exatamente isso que o Renan falou, eles dois entraram juntos com 6 anos e foram trilhando, né? 6, 7, 8, 9. E desde os 9, 10 anos, essas duas crianças começaram a ganhar bolsas de estudos. Eles iam para uns concursos nacionais e internacionais e ganhavam bolsas de estudo internacionais. Foram os 2 primeiros que começaram a se destacar com bolsas, ainda pequenos. E a gente dizia, eu e a mãe dele, não, eles são muito novos, nada disso, não vão. 9, 10, 11, 12. E aí um despertou mais cedo, né? Um outro rapaz foi ao Prix de Lausanne, e do Prix de Lausanne ele foi para Londres. E aí esses 2 aí já estavam numa idade muito próxima. E a Natália começou, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar com você e com o papai, porque o pai dela também dirigiu uma grande escola no Brasil. Eu quero ir embora, eu quero ir embora. E esse tanto eu quero ir embora, né, eles já tinham, os 2 já tinham 14 anos, porque a diferença da Natália para o Renan é muito pequena. Uhum. E aí eu disse, bom, então se eles querem ir embora, eu chamei o Renan também, você também quer ir embora? E chamei mais outros 2, um outro casalzinho, vocês querem ir embora? Queremos, nós queremos ir embora. Então, tá bem, eu vou procurar uma escola internacional para vocês irem. E aí, bateu mais forte o Miami City Ballet. E aí eu falei, pronto, eu já sei, eu vou preparar um material deles 4 e vou enviar ao Miami City Ballet School, né? Porque a idade deles era para a escola. E qual não foi a minha surpresa, alguns dias depois chegou uma carta que principalmente os 2 estavam ganhando scholarship, né? Então, que eles tinham que se apresentar imediatamente. O imediatamente era em setembro. E aí começou a minha conversação com a direção da escola, que setembro eles não podiam. Eles tinham que terminar o ano escolar, né? Porque no Brasil o ano escolar termina em dezembro. Exato, é verdade. E aí eu pedi se eles podiam terminar o ano escolar e ir em janeiro. E nesse período, todos 2 também estavam se preparando para a maior competição para jovens do mundo, que é o Prix de Lausanne. Todos 2 estavam sendo preparados para a seletiva latino-americana do Prix de Lausanne. E todos 2 foram finalistas da seletiva internacional, né, latino-americana. Em seguida, o Renan foi aprovado entre as 2 vagas que tinham para ir a Lausanne. Então, eu tinha mais uma batalha pela frente. Mandar os 2 para Miami e ter a permissão do Miami City Ballet School de que não impedissem que o Renan
fosse representar o Brasil em Lausanne, porque era uma seletiva muito importante. E ele era o único brasileiro que estava ali, naquele momento, preparado para ir a Lausanne. Qual, novamente, não foi a minha surpresa que o Miami aceitou a ida dos dois em janeiro e também aceitou que o Renan fosse preparado em janeiro e fosse representar o Brasil em fevereiro. Então, em janeiro, exatamente no dia 4 de janeiro, os dois e mais os outros dois, que foram os 4 que eu mandei o vídeo, embarcavam do Brasil direto para Miami e começaram um início de vida ainda adolescente, Natália e Renan adolescente, o outro menino tinha 17 anos e a outra menina 19, ou seja, 4 inexperientes desceram em Miami e, graças a Deus, graças à escola, graças ao trabalho deles muito focado, muito determinado, daí para frente foi só sucesso, porque Renan ainda por cima foi em fevereiro para Lausanne, chegando lá sozinho, foi sozinho, ainda com 15 anos, ganhou uma bolsa para a Ópera de Hamburgo, uma das maiores na Europa, dirigida por John Neumeier. Renan ganhou uma bolsa com moradia, mas ele agradeceu e disse, não, o meu destino é o Miami City Ballet School e eu vou voltar para Miami. Ou seja, ele cumpriu a representação do Brasil, foi premiado, mas voltou para Miami. E aí estão os dois para contar a história. Renan, mas aí como é que foi essa decisão? Como é que... Isso é uma decisão difícil, não? Foi difícil, mas eu já estava envolvido, né, com o Miami City Ballet, já tinha aceitado a proposta deles de ter me dado uma scholarship, que era um ano letivo de graça para estudar numa escola tão importante. E eu já sentia meu coração batendo nessa direção, já tinha mudado a minha vida tudo para isso. Então, eu fui para Lausanne mesmo para ter a experiência, para representar o Brasil, para, enfim, me botar no mundo, né? Se conectar com outras companhias, com outros estudantes, com jovens da minha idade que também estavam na mesma situação. Mas eu já sabia que eu ia vir para o Miami City Ballet, já era o meu destino. Então, fui, cumpri o que eu tinha que cumprir, foi uma coisa que eu trabalhei para essa competição, e voltei para o Miami City Ballet. E não poderia ter sido de uma forma diferente. Que coisa, que coisa. Foi um amor à primeira vista, então, com o Miami City Ballet. Natália, como é que foi chegar num país estrangeiro, num programa diferente do que você estava acostumada? Como é que foi a sua primeira impressão? Como é que foi se adaptar ao Miami City Ballet? A impressão que a gente teve de início era tudo mágico, né? A escola, o prédio em si, o prédio maravilhoso do Miami City Ballet, e a gente tem a oportunidade de assistir, né? Na época a gente podia ver a companhia trabalhando, porque todos trabalham no mesmo prédio. Então, tudo era um momento maravilhoso e a gente sempre ligando para as nossas mães, falando, nossa, a sala é linda, o prédio, os corredores, os figurinos, tudo era mágico, né? E a adaptação foi um processo meio que engraçado, né? Porque a gente não sabia, né, viver. A gente era novos, a gente morava em casa, a gente tinha nossas mães, nossas avós fazendo tudo pra gente ali, né? Então, a gente chegar com 15 anos num país que não fala, que não é a nossa língua, e ainda ter que aprender, né, o cotidiano do que é morar numa casa. É você cozinhar, é você limpar a casa, você tem que trabalhar com dinheiro, você tem que abrir uma conta no banco. Então, tudo foi uma grande descoberta, com muitas histórias engraçadas nesse decorrer de aprendendo a vida sozinhos. Então, foi mais ou menos isso, é um resumo. E a Alice não estava com vocês estavam sozinhos aqui? Sozinhos, e o Miami City Ballet School, na época, não tinha dormitórios. Hoje em dia, eles oferecem um dormitório. Então, quando a gente chegou pegando pesado, a gente morando sozinhos, nós 4, não tinha nenhum responsável.
Era os 4 e Deus e a gente aprendendo tudo um com o outro. Tem alguma história engraçada, Renan, que você lembra dessa época? Poxa, tem várias. A gente aprendendo a cozinhar, assim, fazendo um monte de besteira na cozinha. Aí a gente ligava, e como é que frita ovo? Como é que cozinha ovo? E naquela época não tinha smartphone, né? Não tinha FaceTime, então era pelo Não. telefone, né? Eu lembro que era a época do Nextel e a gente sempre usava o Nextel direto, aquele barulhinho do Nextel até hoje fica na minha cabeça. E você, Natália, você tem alguma história engraçada? Tantas como aprender. Praticamente na cozinha a gente tem muitas histórias, né? Pois é. Mas assim, a gente chegou numa casa que não tinha não tinha móveis, né? Então começamos a vida com 4 colchões de ar, né? Ai, meu Deus! Não tinha nada na casa. O dinheiro que minha mãe enviava, eu guardava na gaveta, porque eu não tinha uma conta bancária ainda. Então foi começando de zero mesmo. Que coisa incrível, gente, que história. Renan e Natália, vocês abriram o caminho para o que depois veio a ser um programa, um intercâmbio. Como é que foi essa transição de vocês 4? Era você, Renan, Natália, Alexandre e uma outra menina. Como é que foi? Como é que isso se transformou num intercâmbio, Alice? Bem, 2 meses, exatamente 2 meses depois que eles estavam em sala de aula, em março, a direção da escola, através do diretor administrativo, pediu para conversar comigo, se eu poderia ir a Miami para conversar com eles. Eu falei, não, claro, eu já achei que eles estavam aprontando alguma, porque eles estavam também, Natália, Renan, estavam estudando bem ali ao lado, na escola pública, né, do Miami. E o diretor administrativo era o guardião deles, e me dizia que eles, às vezes, não levantavam para ir para a escola de tão cansados. Então, eles perdiam a hora, e a direção da escola, do colégio, mandava chamar o guardião. E o guardião não tem filhos, não era casado, nada, ficava desesperado, porque, inclusive, ele chamava os 2 de macaquinhos. E ele ligava para mim e dizia, os macaquinhos estão me dando muito trabalho. Eu não tenho filhos, e esses macaquinhos estão me dando trabalho. Gente! Pois bem, quando eu cheguei, eu achei assim, eles vão mandar os 4 embora porque devem estar aprontando muito. E eu dizia para eles, olha, se eu for chamada a atenção, eu não sei o que eu vou fazer com vocês 4. Eu não sei nem se eu chego em casa, eu mando vocês arrumarem tudo na mesma hora. Mas não era nada disso. Na verdade, eles queriam saber como é que eu conseguia, como eu consegui colocar no corpo desses 4 estudantes tanta técnica, tanto conhecimento, e principalmente nos 2 menores, porque eles eram muito adolescentes para fazer tudo aquilo que eles faziam na sala de aula. E eles nunca estavam cansados. A escola terminava e eles continuavam ali treinando. Precisava o policial que toma conta mandar eles embora porque a escola tinha que fechar. E aí Os dois menores eram o Renan e a Natália. Que eles ficavam treinando outras coisas, né? Enfim, e na época eles tinham inclusive professores russos que ficavam encantados porque eles tinham dentro do corpo deles a técnica de Vaganova, que era a técnica russa, né? E claro, ia se modificar para todo um estilo, uma técnica de Balanchine, que é o que a grande maioria das escolas americanas e as companhias hoje trabalham. Hoje não, já há algum tempo. Enfim, eu fiquei muito emocionada com tudo isso, e aí eles me pediram, nós queremos mais brasileiros. Aí eu, como assim? Aí eles, mais brasileiros da sua escola. Então, você vai preparar um grupo da sua escola e vai nos trazer no verão. E eu disse, mas o verão é daqui
há 2 meses. Eu não vou conseguir trazer daqui a 2 meses. Eu tenho que preparar para o ano que vem. Aí eles disseram, então, ok, você tem até o próximo verão para trazer. Então, começou com a minha escola. E eles me disseram, você tem que trazer, no mínimo, 20. 20? 20. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que preparar 20 crianças. Então, voltei para o Brasil como louca, preparando as crianças da minha escola. E no primeiro ano, eu levei 32 crianças da minha escola. Quando terminou o verão, eles mandaram me chamar de novo e disseram, existem mais escolas no Rio de Janeiro como a sua? Aí eu falei, muitas, tem muitas escolas boas no Rio de Janeiro. Aí eles me disseram, você pode trazer 20 crianças de todas as escolas? Aí 20 é muito pouco, eu tenho que fazer uma audição porque nós vamos conseguir trazer mais. E eles, não, mais de 20. Você já trouxe, passou de 20. Eu falei, mas são muitas escolas no Rio de Janeiro. E assim começou, Adriana. De um ano para o outro eu fui dizendo, olha, mas São Paulo tem muita gente boa. E eles se entreolhavam, mas São Paulo? São 40. E aí eu levava 50. Aí no ano seguinte eu disse, olha, mas o Brasil é muito grande, tem o Norte, tem o Nordeste, tem o Sul. Aí ele, não, mas 50. Aí eu levei 70. Alice, você entrou pela porta da frente mesmo, não? Foi. E aí de 70 nós passamos para... Quando nós chegamos a 98 estudantes, eles disseram, tá bem, chega de brasileiro. Aí eu disse... Mas olha, a América Latina, os argentinos são muito bons, os uruguaios, os venezuelanos, os colombianos. Aí eles, não, enfim. E aí nós passamos a levar latinos, o programa mudou de nome, né? Passou a se chamar South American Summer Program, e, enfim, e eu faço o trabalho de relações internacionais na América Latina, não só para a escola, como também para a companhia. Uma pena que até hoje a gente ainda não conseguiu trazer a companhia ao Brasil. Esse é o nosso maior sonho. Isso ia ser maravilhoso. Com certeza. E você sabe, Adriana, que no Brasil não se ouvia falar, não se conhecia ninguém Miami sabe. City. Não. Aliás, havia um preconceito enorme contra Miami. Exatamente. Acham que Miami é um lugar de cucaracha, que é um lugar meio cafona. As pessoas não têm ideia de que é uma cidade que se reinventou, uma cidade que se reinventou com arte, que é sofisticada, que é interessante, está sempre se reinventando e se renovando. É uma pena isso. E um porto seguro, é o que eu digo para todos os diretores de escolas de dança da América Latina. É uma cidade fácil de um adolescente transitar, conhecer, entender a cidade. É uma cidade fácil de se entender, né? É uma cidade agradável, receptiva, é um porto seguro para as crianças e é um clima parecido com o do Brasil também, Exato. Não é aquele frio horrível. É muito agradável. Muito. Natália e Renan, me contem como é que foi. Quantos anos vocês ficaram na escola do Miami City Ballet? Por volta de 2 anos, eu acho, a gente treinou na escola, na verdade. Ou 1 ano e meio e a gente já começou começou a aprender alguns balés com a companhia. A Natália, primeiro que eu acho, tá? E vocês, ao mesmo tempo, estudavam na escola normal? Na escola? Eles colocaram a gente ali pra gente aprender inglês, na verdade, né? Mas não deu muito certo, porque porque aprender inglês numa escola onde a matéria é avançada, né, são outras linguagens, outros tipos de palavras, foi complicado pra gente, porque nosso inglês era bem básico. Então, aí a gente saiu dessa escola pública e eles colocaram a gente numa escola que acontecia à noite para a gente começar a aprender inglês, que também não deu certo, porque a nossa carga horária começou a ficar bem puxada. A gente só fazia aula na tarde.
Mas aí eles decidiram avançar o nosso nível para a parte da manhã, onde era o nível mais avançado. Então, a gente tinha uma carga de horário bem pesada. A gente começava de manhã com um nível avançado, que não era a nossa turma ainda. Certo. E aí, de tarde, a gente fazia aula com a nossa turma. Então, a gente estava todo dia fazendo essas aulas. Que loucura. Renan, como é que foi o processo de sair da escola? Como é que funciona o processo de sair da escola e para começar a dançar profissionalmente? Como é que é feito isso? Então, acho que quando você está numa escola que tem uma companhia que já é integrado essas duas fundações juntas, né? E para nossa sorte, a escola trabalha no mesmo prédio da companhia, então é uma coisa bem conectada. Os ensaiadores, os professores e a diretoria mesmo da companhia tem essa visão dos estudantes, né? Eles estão ali naquele mesmo prédio, às vezes assistem algumas aulas, assistem performances dos estudantes e aí eles vão vendo quais talentos próximos, né? Que eles vão oferecer contratos para a companhia. Então, acho que a forma que o Miami City Ballet funciona é muito boa para integrantes, estudantes da escola para a companhia. E como eles acompanharam a gente na escola esse tempo todo, esses 2 anos que ficamos treinando na escola, eles poderiam ver que a gente já estava entendendo a linguagem do que se dança no Miami City Ballet. Então, acho que foi importante para a gente estar ali também com a companhia, entendendo qual é o processo, quais são os balés, qual é a linguagem, a metodologia. E eu acho que isso que foi interessante. Eles já conheciam como a gente dançava e então foi mais fácil de integrar para a companhia mesmo, para ganhar um contrato para a companhia. Da forma que eu comecei, eu estava numa aula na escola, treinando na minha aula, e uma ensaiadora da companhia entrou na sala e assistiu a aula. E a gente, né, os estudantes, a gente já sabia que ela era ensaiadora, todo mundo começou a se olhar, começou a se esforçar, fazer tudo bem certo. E aí, depois da aula, ela veio falar comigo, falou que queria fazer um ensaio experimental para ver se eu acompanhava um balé que eles iam fazer na época. E eu entrei na sala e tive um ensaio e ela falou, hoje foi bem, a gente vai tentar amanhã. E no próximo dia voltei, comecei a ensaiar direto, acabou que eu consegui um papel nesse balé e foi aí que eles realmente se interessaram e a gente entregou na companhia com contratos e tudo. Natália, você recentemente foi promovida, né, a Principal Dancer. Como é que se faz para ser uma Principal Dancer? Qual é a carreira que você tem que percorrer para isso? Essa eu gostei da pergunta. Como faz? Então, para as mulheres da companhia, a competição é bem grande. E a nossa diretora é uma diretora mulher, ela é bem exigente. Então, com as mulheres, ela é bem específica. Então, não é que para os homens é mais fácil que para as mulheres, mas porque ela é uma pessoa que é muito exigente. A competição para você ganhar uma parte, tem várias meninas, né, na sua frente para você conseguir a sua chance, né? Então, para mim, eu passei praticamente por todos os cargos da companhia até eu chegar como primeira bailarina. Mas não significa que essa pode ser a trajetória de todos, né? Tem gente que pode sair do corpo de baile para a primeira bailarina. Tem histórias que vai de solista direto para a primeira bailarina. Então, a minha história foi que eu fui passando por cada cargo. Eu tive experiência do corpo de baile, de solista principal. E aí, recentemente, em fevereiro, foi quando eu fui promovida principal. Mas eu sempre digo, né, nas minhas entrevistas, que não é uma jornada bem difícil. Exige muito trabalho, exige muita disciplina. Por conta de ser uma companhia, nós temos uma companhia de 53 bailarinos, né? E
muitas meninas, então quando chega a sua hora, você tem que agarrar e dar o seu melhor, porque nunca se sabe quando vai aparecer uma outra oportunidade, né? Explica um pouquinho para a gente que não é do meio, como é que são essas diferentes etapas? Qual é o entry level? Como é que você entra e o que você tem que fazer no entry level? Você entra no corpo de baile, né? O corpo de baile são as pessoas que eu digo que decoram o balé, né? Que são muito importantes, né? Você pensa nos Lago dos Cisnes, né? E os 32 cisnes, são essas pessoas, são um corpo de baile, né? Então, eu comecei no corpo de baile ali nos lados e tem os primeiros bailarinos dançando no meio. Então, e depois eu subi para solista. A solista, ela já tem a oportunidade de dançar um pouco mais sozinha, né? Então, já te traz, você começa a ganhar essa experiência de dançar quase que como uma principal, mas talvez não seja o principal maior, né, do balé. E no Miami City Ballet, a gente tem solista principal. A maioria das companhias não tem esse cargo, é algo mesmo do Miami City Ballet de ter esse solista principal. Cada companhia diversifica quais são os rankings, né? É diferente em todas as companhias. Então, depois de solista, eu subi para a solista principal. Quando eu subi a solista principal, eu já fazia bastante papéis da principal. Eu só não tinha o nome, né? O cargo. Então, eu tive a oportunidade de ter muitas experiências de papéis principais. Como eu já dancei com o Renan, e ele já era principal, então eu já estava tendo essa grande oportunidade. Mas aí veio se concretizar com o nome mesmo, o título. Foi em fevereiro, na época que eu estava fazendo a produção do Pássaro de Fogo com a companhia. Que beleza. Agora, Renan, já o dançarino homem, ele é diferente, né? O plano de carreira, digamos assim, não é? Eu acho que tem uma certa facilidade, mas para mim também foi uma época que a companhia estava mudando muito, muito dos bailarinos principais masculinos estavam se aposentando ou integrando outras carreiras e mudando de Miami. Então, foi uma época que foi uma vantagem para mim, né? Tinha essa mudança acontecendo e por isso mesmo eles estavam tentando encontrar bailarinos homens para assumir esses papéis. E eu tive a sorte de estar nessa época entre a escola e a companhia e por isso eu acho eu consegui subir de cargo mais avançado, assim, digamos, né? E, Natália, me conte aqui uma coisa. Você tinha acabado de ser promovida a Principal Dancer e chegou a pandemia. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu brinco que eu falei, a corrente foi tão grande para essa promoção que aconteceu e o mundo acabou. Natália, Uma coisa que eu tenho nem fala isso, Natália, que vai ter gente correndo atrás de você. Eu falei, uma coisa que eu tenho tão especial do Miami City Ballet é que nós somos muito próximos, nós bailarinos, sabe? Então, uma coisa para mim que eu sempre amei de ver foi, assim, os meus amigos torcendo, né, por essa promoção, porque eles viam que eu já vinha dançando há muito tempo como tal, mas não tendo o cargo, né? Então, quando aconteceu, eu falei, gente, foi uma grande explosão de felicidade que eu fui parar em casa depois, por 6 meses. Mas, assim, é estranho, né? Porque a carreira do bailarino, ela não é muito longa, né? Eu pessoalmente, assim, não vou dançar até os meus 40 anos de idade, entendeu? Então, cada ano, cada mês que a gente passa em casa é um momento perdido, né? De nós bailarinos, por ser uma carreira curta. Então, tem esse lado triste de, eu gostaria de estar exercendo, né? Agora que chegar num sonho meu de chegar a ser primeira bailarina, infelizmente a gente ficou em casa durante meses e meses e meses. Mas
A gente vai ver o final disso logo. Em novembro a gente volta a trabalhar oficialmente. Aí eu vou poder exercer o meu sonho pessoalmente. Renan, como é que foi manter a forma? Porque vocês têm que trabalhar o corpo diariamente e ensaiar, fazer aula. Como é que foi fazer isso fora, nessa pandemia alucinante? Pois é, né? Foi bastante tempo que a gente ficou trancado dentro de casa. Até hoje ainda um pouco. Mas a companhia em si mandava um Zoom, né? Um link de um Zoom com aulas para a gente acompanhar. E eu, pessoalmente, procurava vários vídeos de weight training, cardio training, coisas assim, para manter mesmo, além fora do balé, para manter o corpo ativo, né? De uma certa forma, assim, muscular e para não perder tanto esse físico que a gente tenta manter. Eu procurei aulas diferentes também, fiz algumas aulas de dança contemporânea, experimentei algumas coisas diferentes. Procurei um dia eu procurei um vídeo de tap dancing, porque a gente estudou, fez jazz, sapateado, crescendo, a gente fez todas as modalidades. Então eu senti saudade. Aí um dia tava tapping aqui no meu apartamento, meu vizinho bateu com a vassoura no teto. Então eu tentei manter a forma física de formas diferentes, né? Com modalidades diferentes e aulas diferentes. E também tentei manter a cabeça ocupada lendo livros. Achei alguns hobbyzinhos, assim. Eu estava pintando, estava mexendo com gesso. Coisas que a gente não tem muito tempo, né? No dia a dia de explorar, assim. Então, eu tentei utilizar esse tempo para ver outras coisas, experimentar outras coisas até, e tentando manter aquela forma de balé. Quantos brasileiros vocês têm hoje no balé, no Miami City Ballet, colegas de vocês? Eu acho que somos 6, 7. 6, 7. Renan, agora na companhia. Luiz, Mayumi, 5. Baixou. Nina, contou a Nina? Contei a Nina. A gente tinha mais, só que um amigo nosso, ele foi contratado para o New York City Ballet, então ele foi embora. Então alguns brasileiros se retiraram. Mas mesmo assim continua ainda sendo um grande número em comparação quando eu e Renan chegamos na companhia. Quando a gente chegou na companhia, só tinha um bailarino, Renato Penteado, de São Paulo. E aí, quando a gente entrou, aí parece que foi formiga. A gente foi um chegando atrás do outro. Gente, é capaz até de vocês serem o maior grupo étnico do balé, não? Pois é, que tem sim. outra companhia também, acho que o Joffrey Ballet tem bastante brasileiros também. Não, mas dentro do Miami City Ballet é capaz de vocês serem a maior nacionalidade, não? Ah, sim, são. Sim. Eu acho que somos, sim. Gente, isso é inacreditável. Isso tem que entrar no livro. É verdade, sabe que eu nunca parei para pensar, mas realmente... Olha bem isso. Eu queria perguntar... legal que o Renan, primeiro, é legal de ver também que, assim, acho que é um orgulho mais ainda para minha mãe também, né? Que um dos 3 primeiros bailarinos da companhia, né? Nós dois e Kleber, são brasileiros. Então, é algo muito maravilhoso de você, né, abrir o programa da companhia para quem vem assistir e ver 3 brasileiros, né, como liderando na companhia também. Isso é muito legal de ver. Quantos principal dancers são na Miami City Ballet? 3 mulheres. Sim, e 4 homens. 4 homens. No momento. Então, sempre varia um pouco, né? Somos 8 primeiros bailarinos, né? 8. Então, vocês são 3 primeiros bailarinos. Você, Kleber e Renan. Gente, isso é uma loucura, pensa bem. Alice, parabéns, Alice. Você entrou pela porta da frente, subiu no palco pela porta. Olha, uma coisa, essa história é inacreditável. Entrou pela porta da frente com tapete vermelho e uma grande capa. É uma coisa de louco. Eu queria perguntar a vocês 3 que estão do meio, se vocês tivessem que explicar a um brasileiro que não conhece, quer dizer,
não conhece esse aspecto de Miami, não conhece o Miami City Ballet, como é que vocês descreveriam o Miami City Ballet? O que diferencia o Miami City Ballet de outras grandes companhias americanas, por exemplo, do New York City Ballet? Eu vou falar baseado nas críticas que a gente recebe. Quando a gente viaja do New York Times, qualquer jornal da cidade, algo que a gente sempre lê, a mesma coisa nas críticas é que o Miami City Ballet, os bailarinos no palco, eles realmente são um time. Nós somos uma família que você vê que todos são tão diferentes, né? Os looks, as pessoas, cada um vem de um canto do mundo, mas quando a gente dança juntos, a gente se move, os movimentos são muito parecidos, a gente realmente é um. Então, eles amam esse aspecto família, time no palco e também a nossa energia. Aí a gente sempre brinca e fala, porque a gente tem uma energia Miami que a gente traz para o palco, a gente brinca disso, né? Mas eu também vejo isso, assim, quando eu assisto outras companhias dançarem balés que a gente faz, eu vejo uma grande diferença no nível técnico, na interpretação, na forma que é feita, assim, eu fico assim com muito orgulho de saber aonde eu estou e o nível da nossa companhia quando eu assisto outros, porque eu vejo o quão bem nós estamos. Não que os outros não estejam bem, mas a gente pode ver aonde que a gente está, né? Em termos de técnica, em termos de estilo. Então, isso é algo que qualquer crítica, eles sempre falam isso do Miami City Ballet. Renan, você tem colegas que foram para outros balés. Quais são os comentários dos seus colegas? Como é que vocês comparam experiências? A gente compara, né? Porque não tem como não comparar uma companhia com a outra. E é até interessante de ver os trabalhos diferentes que uma companhia faz de outra e coisas diferentes que a gente faz. Como a gente estava conversando antes, Miami é um lugar muito interessante, né? Muito tropical, que tem muita mistura de culturas e pessoas de diversos lugares. E eu acho que você vê isso na companhia um pouco também, quando você vê a gente dançando. São pessoas de lugares, diversos lugares, culturas diferentes, que se juntam, se unem como um grupo, assim, como um só, como a Natália já falou. Mas tem um sabor diferente, né? Tem uma coisa diferente que dá para ver no palco, assim. Somos todos indivíduos, mas nos unimos muito bem, eu acho. Interessante. A gente faz coisas diferentes. A gente está muito afastado de muitas companhias de balé também, porque a gente está aqui na Flórida, né? Não tem muita companhia de balé aqui na Flórida. Na Nova York tem diversas companhias e coisas bem diferentes acontecendo em uma cidade só. A gente está bem separado disso. E eu acho que tem alguma coisa especial nisso, né? Que a gente não está misturado com tanta cultura que acontece em um lugar só. A gente está um pouco separado e a gente trabalha da nossa forma, é uma forma diferente de dançar. E eu acho que quando a gente vai a um tour em outras cidades dos Estados Unidos, até fora do país, é isso que as pessoas notam, né? Essa diferença, essa cultura que se junta e dá uma forma diferente na nossa dança. Então, muito orgulho, porque qualquer cidade que a gente vai, parece que a plateia é amor à primeira vista com a nossa companhia. E como a gente falou lá no início, o Miami City Ballet, ele vem crescendo, né? Ele não é uma companhia que você diz o nome e todos já conhecem. Mas hoje em dia já é diferente. Hoje em dia as pessoas conhecem o Miami City Ballet, querem audicionar para cá. A quantidade de pessoas que depois que a gente dançou em Nova York vieram para cá para querer um contrato foi imenso. Então é muito orgulho você ver o quão renomeada a companhia é, e qualquer lugar que a gente vai, eles amam os bailarinos, todos, não só uma pessoa, mas em todos, assim, num grupo, eles realmente gostam muito. Que interessante isso. E vocês estiveram na Europa também, vocês tiveram good reviews, não foi? Em Paris. Sim, a gente passou 3 semanas em Paris num tour e toda noite, nossa, the curtain calls,
a cortina subia e descia, a gente agradecia, eles aplaudiam, uma coisa incrível que a gente nunca tinha passado antes. Mas realmente foi assim, eles realmente amaram a forma que a gente dança, que a gente se move, e foi muito interessante. E surpreende a gente, né? Desculpa, mas... Eu acho que eu poderia resumir e unir ao que eles dois colocaram muito bem, é que eles são técnicos, mas eles não são frios, eles são quentes, eles são emotion. E eu acho que isso se deve muito a, principalmente, ao grupo latino que tem na companhia. Se deve à cidade, se deve a esse congraçamento que faz com que você veja no meio da companhia bailarinos que são do norte, né? Que são texanos e ali estão, que são austríacos, que são franceses, já tiveram franceses, mas que se unem num formato onde é uma cobertura, é como se fosse a força técnica, mas com uma cobertura de emoção, que se une num cake com marshmallow. É assim, eles são assim. Então, quando eles entram, é uma coisa uníssona, né? Você não vê 1, 2, você vê 53 levados numa única emoção. E com muita facilidade, com uma energia que não é um sorriso que você abre uma caixinha, tira e coloca. E depois que acaba, tira e volta para a caixinha. Não, é uma naturalidade imensurável que você se envolve. Não tem como a plateia não se envolver com eles. Não tem como. É uma emoção enorme. Vocês são uma joia cultural de Miami. Vocês são realmente um cartão de Miami. Eu acho é uma das coisas mais importantes que nós temos aqui. Vocês têm mesmo que estar muito orgulhosos disso. Eu queria agora perguntar para a Alice como é que está o programa agora com esse problema da pandemia. O programa parou, o programa vai ser retomado. Você teve que interromper tudo. Como é que foi isso? Infelizmente, nós não conseguimos fazer o programa de 2020. E foi muito triste, porque, assim como os dois disseram, hoje, no passado, as pessoas não conheciam Miami City Ballet. Miami era a cidade de passeio, de veraneio dos brasileiros. Hoje, o Brasil inteiro e a América Latina clama por estar numa sala, num dos estúdios do Miami City Ballet. E quando nós tivemos que anunciar que nós não teríamos Summer 2020, que isto passaria para 2021, foi muito triste. Foram muitos e-mails, muitas mensagens no Instagram, no Facebook, lamentando as famílias, os estudantes tristes, lamentando o interromper de um processo. E eu disse imediatamente, eu tive uma reunião com as duas diretoras, a diretora da escola e a diretora da companhia, e eu disse, vai ser muito triste se nós não pudermos promover o Tour das Audições para 2021. E eu acho que pode ser uma oportunidade enorme fazermos as audições online. No primeiro momento, elas arregalaram os olhos, né? E como dissesse, lá vem a Alice, a brasileira, com as ideias dela. E eu disse, olha, nós não temos acesso ao interior. Eu não posso ir no interior de Manaus, eu não consigo ir no interior do Pará, eu não consigo em Maceió, eu não consigo ir em algumas cidades do interior de São Paulo, eu não consigo ir a Guatemala, eu não consigo ir ao Peru em tão pouco tempo, porque o Tour das Audições ele acontece de agosto a maio. E eu não consigo, às vezes, viajar por
toda a América Latina. Então, às vezes, eu tenho que separar 3 países num ano com 10 estados do Brasil, né? Porque o Brasil são vários países dentro dele. E quando elas entenderam que a oportunidade online poderia ser fantástico, porque nós iríamos atingir toda a América Latina, elas disseram, ok, faça o tour das audições online. E está sendo maravilhoso, Adriana. Nós até agora só tivemos 8 audições, todos os sábados. Nós vamos ter audição todos os sábados até maio, até o último sábado de maio. E nós vamos atingir países que nós não tínhamos conseguido atingir nesses 12 anos de trabalho. Chile, nós não tínhamos ido ainda ao Chile. Nós estamos com crianças lindas aprovadas do Chile. Nós não tínhamos acesso a algumas cidades do interior de Goiânia. E nós estamos com Goiânia. Caruaru, o próximo sábado, sem ser... Sábado agora é uma das maiores audições, porque a audição de São Paulo é a mais forte, né? Mas no outro sábado, nós temos audição onde a sede é Caruaru. Interior de Pernambuco, imagina. Coisa incrível! Né? E nós já temos 32 crianças inscritas em Caruaru. Cada audição dessa tem sido uma média mínima de 60 e máxima que nós já tivemos de 88 crianças. Hoje, 8 audições. Nós temos 98 crianças aprovadas. Mas é você que aprova as crianças, você que faz a audição. Eu que faço a seleção. E depois, uma vez feita a seleção, qual é o passo seguinte? Bem, aí a gente orienta que elas procurem os espaços onde elas vão ficar durante as 2 semanas. Nós damos a orientação de compra de bilhete aéreo, né? E damos toda a orientação de documentação, de como tirar o seu passaporte, de como chegar ao visto americano, né? E, invariavelmente, eu chego primeiro em Miami, junto com uma pessoa da área burocrática. Nós vamos pelo menos umas 20 vezes ao aeroporto, para buscar crianças e levá-las até os seus hotéis ou até os seus apartamentos ou host, enfim, né? Elas vão se distribuindo pela cidade e no primeiro dia nós fazemos uma grande reunião onde a diretora da escola, que é uma diretora hoje muito... Ela é espanhola, ela é europeia, mas ela tem um savoir-faire latino. Talvez porque ela é mãe de uma criança ainda, ela é muito doce com a chegada do povo latino-americano e muito querida pelos brasileiros. E tem feito um trabalho maravilhoso na escola. Hoje, Miami City Ballet School tem um potencial técnico fantástico, pelo grande trabalho que ela vem realizando nesses últimos 3 anos. E nós temos um trabalho muito forte no Brasil. E as diretoras brasileiras, elas acompanham essas crianças. E estão encantadas. E com isso, cada vez mais o nome da companhia, o Miami City Ballet, se torna importante no Brasil. Eu te digo, sabe quando Frank Sinatra veio ao Brasil? A comoção que foi? Eu acho que vai ser assim quando o Miami City Ballet vier ao Brasil. Vai. Algo bem parecido. Eles são muito esperados, muito, porque cada grupo desse que chega e que conhece o estúdio, que se envolve, né? Até porque muitos bailarinos da companhia dão aula para este grupo, as crianças saem daí apaixonadas, claro, pela cidade, mas muito
por esse prédio, pela direção, pelos bailarinos, pelos professores, né? Eles saem respirando. O último dia sempre é uma confraternização no restaurante Camilas. Sempre, sempre, né? E é uma festa. O Camilas para, agora ele tem 2 andares, né? Ele para literalmente para todas as crianças brasileiras fazerem uma confraternização. E é um chororô, porque é o último dia. Que coisa! Ao mesmo tempo que, assim, é uma felicidade enorme, porque a gente sabe que essas crianças voltam para os seus países latinos, né? Com uma concepção de que é isso que eu quero, é o Miami City Ballet School que eu quero para a minha vida, e depois a companhia. É triste porque muitas choram porque precisam voltar, né? E só algumas ficam. Enfim. Mas é maravilhoso, é compensador. Muito, muito recompensador. As despesas são pagas pelos pais, é isso? Sim, as despesas são pagas pelos pais, mas existem algumas bolsas que são oferecidas pela minha organização, né? Porque o programa ele é Miami City Ballet School com a minha companhia, né? Então a minha companhia oferece algumas bolsas e o Miami City Ballet também oferece. Então tem algumas crianças que vêm fazer esse curso com bolsas de estudo, né? E a sua companhia é a Alice, a Arja? A escola de dança são 2 empresas, Escola de Dança Alice Arja e Companhia de Balé do Rio de Janeiro, porque uma tem fins lucrativos e a outra é como se fosse uma ONG, né? Não tem fins lucrativos. Certo. Nós estamos chegando ao fim aqui já. O papo foi ótimo e dava para ficar conversando um tempão. Mas eu queria saber, Natália e Renan, qual o balanço dessa experiência, dessa trajetória de vocês? Foi um sonho realizado, Renan? É um sonho que foi realizado, está sendo realizado e vai ser realizado até o final da minha carreira aqui, eu acho, né? Porque a vida de um bailarino, é um aprendizado todo dia, né? Todo dia que você entra num estúdio, você está trabalhando o seu corpo, você está aprendendo mais, você está se dando mais, e eu acho que até o fim da sua carreira você vai ter alguma coisa para aprender, nem que seja uma coisinha em um dia, você vai estar ganhando alguma coisa para sua carreira, para o seu corpo, para sua mente, né? É um trabalho difícil, então a gente está sempre buscando aprender mais, a querer mais, mas sim, é um sonho muito realizado, assim, né? Envolve muitas pessoas, sua família, seus amigos, é uma mudança de uma vida que você cresceu em um país, muda para outro país, e você conhece outros amigos, faz outras relações, né? Cria outras famílias. Então, assim, além da dança, é uma vida, né, que você cria em outro país, em outro lugar. Então, quando eu penso em um sonho realizado, é assim, para minha vida mesmo, não só com a dança, mas como mudou minha vida, né? E você, Natália? Foi um sonho realizado? Concordo com tudo que Renan falou. Um sonho muito realizado e inesperado, né? Porque a gente... às vezes, quando eu acabo, né, essas entrevistas que nos faz voltar no tempo, né? Depois eu fico pensando em toda a jornada que a gente nunca imaginou, saindo do aeroporto com as nossas malas, esperando que fosse acontecer isso tudo. Então, eu nem sei se eu consigo dizer que o sonho que eu tinha era de ser uma bailarina profissional e chegar à primeira bailarina. Agora, muito mais aconteceu aqui. Então, nesse sonho de bailarina, outros grandes sonhos dentro disso tudo vem acontecendo. Então, foi algo muito e continua sendo muito inesperado. Mas existe uma frase em inglês que a gente diz: living my best life, vivendo a minha melhor vida. Então, para mim, assim, essa é a minha frase. Eu estou vivendo a minha melhor vida, porque
Eu acordo todos os dias e eu vou fazer algo que eu amo, algo que é a minha paixão. Então, não existe, não tenho outra palavra para dizer, né, o sentido do que é a nossa vida nessa carreira que a gente tem agora, nesse momento, né? E a gente tem sorte que a gente ainda é muito conectado com o Brasil, né? Então tem o melhor dos dois mundos, né? Eu adoro ir visitar minha família no verão, quando a gente tem tempo livre aqui. Adoro ver meus amigos e estar de volta em casa e estar de volta no país onde eu cresci, que eu amo, que eu adoro explorar. E eu acho que é legal que a gente tem tem esses dois mundos que são bem conectados, né? E Alice, quando você em 2007, você enviou aqueles vídeos, você tinha noção do que você estava criando, da ponte, desse caminho que você abriu, desse contato entre dois países, duas culturas, dos talentos todos que você leva para baixo, para cima? Você tinha noção disso? Não, Adriana, eu vou te dizer que a minha história começou quando a mãe do Renan estava grávida e eu também. Nós estávamos grávidas juntas. Claro, o Renan nasceu 3 meses, 4 meses antes da Natália, e eu disse para ela, quando ela soube que era um menino e eu soube que era uma menina, eu disse assim, ele vai dançar com a minha filha. Eles vão dançar juntos. Então, eu não tinha ideia, porque naquele momento eu não pensava em ser uma empresária diretora que queria unir 2 países. Naquele momento eu pensava, eu sou uma mãe que quero realizar o sonho de 2 crianças que nós trabalhamos muito para transformar a vida deles numa carreira digna da dança. E, ao mesmo tempo, eu disse, depois que os 2 começaram e passaram aqueles 2 meses, me disseram, nós queremos mais crianças, eu novamente pensei como mãe. Bom, se eu fui mãe de 2 e coloquei 2 no patamar que eles conseguiram, eu acho que eu posso botar mais uns 500 a 1.000. Então, como mãe, eu continuei fazendo toda essa trajetória. Claro que tem todo um lado de muito rigor, de escolha, porque o Miami City Ballet tem o seu perfil, né? E a gente aprende também foi um grande aprendizado para mim como diretora, como professora, conhecer o estilo, conhecer o perfil físico, conhecer o perfil técnico, enfim, conhecer o perfil emocional, como preparar emocionalmente para trazer uma criança para os Estados Unidos, como ela tem que se portar, como ela tem que comer, como ela tem que olhar para as pessoas do lado, como ela tem que falar, reverenciar, qual é a língua que ela tem que dominar. Então, foram muitos aprendizados. Então, foi o sonho dos 2 concretizados, foi um sonho meu, e está sendo o sonho de muitas crianças que me procuram para chegar até o Miami City Ballet. Gente, olha, eu queria agradecer demais a presença de vocês 3. Foi absolutamente inspirador ouvir o que vocês contaram. Um exemplo de persistência, de talento, Olha, é muito bonito. E vocês podem ter certeza que eu vou upload esse vídeo no YouTube e no Facebook para muita gente assistir e Tem poder muita gente perguntando aqui. e compartilhar essa trajetória lindíssima de vocês. E eu queria que vocês tivessem consciência do que vocês construíram aqui em Miami. Vocês são uma face importantíssima da presença brasileira. E essa minha despedida, se você passa a palavra para vocês fazerem a despedida de vocês. Não, obrigada pela oportunidade da gente poder reviver o início de onde tudo começou para a gente. É sempre muito gratificante. E também é o que você falou, né? Ser relembrado da ponte que a gente criou sem saber que estava criando para trazer outros brasileiros para cá. Então, é muito bonito ver quantas crianças, a partir da nossa vinda,
né? Quantas portas a gente pôde abrir para elas, e algo foi inconsciente, a gente estava só fazendo o nosso trabalho, como a gente continua fazendo, mas que isso abriu todas as barreiras para o Brasil vir para Miami especificadamente. Então, que muitos mais outros Natálias e Renans e Klebers venham e que continuem fazendo a história do Miami City Ballet também. Renan, qual é a sua despedida? Só queria dizer muito obrigado por nos unir aqui, por essa conversa, abrir esse espaço para a gente contar um pouquinho da nossa história, né, e dividir com outros brasileiros que talvez estejam aqui em Miami, talvez a gente consiga se conectar, e até o pessoal do Brasil. Parabéns para você também, fazendo um belo trabalho, reaching os brasileiros aqui, né, os talentos, nossa, tem tanta coisa aqui, tem tanto Brasil para ser visto em Miami. Muito obrigado por ter a gente aqui, muito obrigado por nos dar esse espaço e obrigado a todo mundo. Alice, qual é a sua mensagem? Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer a você, Adriana, porque quando tudo isso começou, eu não posso esquecer que a primeira instituição que me recebeu, que abriu as portas, foi o Centro Cultural. Eu não me esqueço até hoje. Antes de eu ir ao cônsul, eu fui recebida por você e conheci o que é o Centro Cultural Brasil, Estados Unidos. Já te procurei já inúmeras vezes e você sempre solícita. Inúmeras vezes já esteve presente, marcando a sua presença no Miami City Ballet School, visitando os nossos programas, porque é muito importante esse momento aqui, né, que conheçam a história de crianças que chegam para realizar os seus sonhos e que são apoiados não só por uma instituição como Miami, mas ser apoiado por um centro cultural. Isso é muito importante porque é uma vertente que as pessoas acham que o brasileiro não tem essa característica, mas o brasileiro tem um processo cultural, sim, muito forte. Isso precisa ser visto, vivido, revivido, né? Tem que ser demonstrado. Enfim, e agradecer todo esse público que eu sei que o Centro Cultural tem, uma gama de brasileiros que está sempre apoiando, sempre presente e que está na plateia do Miami City Ballet, porque eu percebo, muitos eu conheço e sei que estão ali aplaudindo, não só o Miami City Ballet, mas aplaudindo o seu público, aplaudindo a sua gente, né? Fazendo com que a emoção ela seja muito maior do que aquela que está no palco, mas que ela seja convertida da plateia também, com tantos brasileiros ali mostrando a sua emoção, aplaudindo num formato diferente, né? Gritando um bravo de forma diferente, mais forte, mais presente e mais do fundo do coração. Então, muito obrigado por essa oportunidade de nós podermos estar aqui presente, falando dos nossos projetos e você sempre nos apoiando. Meu carinho eterno, a minha reverência, como diz no balé. Olha, muito obrigada e muito sucesso para vocês. Que esse período acabe logo e vocês voltem a brilhar nos palcos. Eu estarei lá aplaudindo e gritando bravo, bravo, bravíssimo. Tchau, gente. Obrigado. Obrigada, tchau.